Olá, seja bem-vindo ao Chips Chips, eu sou o Gregório e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre classes de computadores e também paralelismo. Então pegue sua xícara de café e venha comigo. Antes de começar, eu quero convidar você a participar lá do nosso servidor no Discord. Lá nós trocamos ideias sobre hardware, software, adentramos um pouco mais nas tecnologias de hardware, compartilhamos novidades, notícias, então lá é um lugar mais descontraído e é assim, tanto para você que é mais leigo, quanto você que já tem um conhecimento maior, é o lugar ideal para você participar, para a gente trocar essas informações, ensinar as pessoas, passar informações corretas, para que a gente possa então desenvolver uma comunidade sadia de hardware aqui no Brasil. Então, entra lá, o link está na descrição. Vai lá. Quero convidar você a participar também do chipsandchips.com, que é a nossa rede social, digamos assim, oficial, tá? Ao contrário do Discord, que é mais um bate-papo, lá no Chips and Chips você tem a oportunidade de divulgar o seu trabalho, de divulgar pesquisas, seja da universidade ou seja de qualquer outro local, você divulgar o seu trabalho, você fazer artigos mais estruturados, com fonte de conteúdo, também pedir informação, contribuir com mais informação, tecer comentários, críticas em cima de um conteúdo mais estruturado. Então, lá é o lugar ideal para você participar e poder aí compartilhar informações um pouco mais ricas, né? O Discord às vezes atrapalha um pouco, você não consegue compartilhar uma informação tão bem estruturada. Então lá você tem tempo de escrever, de planejar, de estruturar e de tecer um texto com maior qualidade. E lá você tem suporte a multidiomas, então você pode escrever em inglês e em português, a depender de quanto você quer, digamos, levar o seu conteúdo, né, para as pessoas. Então aí você consegue expandir para multidiomas, o que é muito importante, né, porque nós sabemos da força do inglês dentro da área. E também é importante aí que nós temos algumas coisas que nós só temos lá, digamos assim, nós conseguimos mostrar a diferença no histórico das edições. Então, se alguém edita uma informação, nós conseguimos ver a diferença, igual, digamos, é feito no Git, né? Então, nós conseguimos fazer aí a diferença de histórico de edição de informações e tudo mais. A pessoa tem o próprio perfil, ela pode divulgar as próprias redes sociais. Então, lá tem muita liberdade para você trabalhar e criar o seu conteúdo. Isso é muito importante e é totalmente gratuito, tá? Eu forneço isso à minha vontade, exatamente para a gente fomentar essa área aqui no Brasil, que ela é muito precária, principalmente a área de ciência da computação mesmo, né? Falar de hardware cientificamente, porque a gente sabe que tem muita desinformação e lá é uma forma de nós combatermos esse tipo de desinformação e levarmos então conteúdo rico, sério, com fonte, né? Então, confere. O link está na descrição. Vai lá, vale a pena. Bom, uma das críticas que mais fazem ao meu canal é de que o conteúdo ele é muito complexo. Tá? Eu vejo isso como uma crítica construtiva, tanto que eu estou trazendo esse tipo de vídeo agora, que é muito importante, eu admito, né? Que é exatamente os vídeos que dão base e fundamento à ciência da arquitetura de hardware e também um pouco da eletrônica. Eletrônica não é tanto a minha área. A minha área, eu faço engenharia de software, mas eu tenho assim um amor muito grande pela arquitetura de hardware e assim, não é como se uma coisa saísse de perto da outra. O entendimento de arquitetura de hardware é muito importante hoje para a engenharia de software em muitos níveis, tá? Então, se a gente for dar uma analisada em como funciona, por exemplo, os conceitos de computação mais avançados, nós vamos ver como a arquitetura de hardware ela se encaixa muito bem na engenharia de software atualmente, né? Principalmente na arquitetura de software, tá? O entendimento de warehouse, por exemplo, computação distribuída, paralela, concorrente, isso é muito importante. Tá? Então você que hoje almeja que seja ser um arquiteto de software um dia ou mesmo um desenvolvedor, é importante você ter uma noção de como funciona a arquitetura de hardware, como o hardware funciona e como extrair o máximo de desempenho ao longo disso. Então, ao longo do tempo, eu fui focando muito nessa área, claro, em conjunto com a área de engenharia de software, que é a minha área primária, e acabei assim tomando um gosto muito grande. Eu me considero um entusiasta. Um entusiasta é uma pessoa, então, que ela está ali à frente daquilo, mas ela não necessariamente é uma praticante profissional daquela área, tá? Então, assim, embora eu seja desenvolvedor, eu não necessariamente trabalho com o baixo nível. É mais hobby, né? Mais algo de hobbyista mesmo. Eu gosto muito, por isso eu pratico. Um desenvolvedor, um projetista de hardware, geralmente é um cara muito atarefado, que a gente não vai conseguir encontrar ele com facilidade. Então, assim, é muito importante que nós tenhamos esse tipo de conteúdo aqui para instigar as pessoas a entrarem nessa área, né? E aumentar aí
o impacto que o Brasil tem nessa área, que é muito pequeno, né? Então, as grandes empresas do mundo, hoje em dia, a gente sabe que não estão no Brasil, nem vieram do Brasil. Mas é importante aqui, de toda forma, salientar que, assim, não desmerecendo o país, ainda temos muito trabalho a fazer nessa área. E uma das coisas que me incomoda também ao longo dos anos que eu fui estudando é exatamente a desinformação que corre nos canais de tecnologia relacionados a hardware. Né? Então, o desentendimento de funcionamento de uma microarquitetura, de uma implementação de ISA, isso é muito impactante e pode atrapalhar muito no conhecimento das pessoas em relação a uma nova tecnologia lançada. Não entendeu exatamente o que ela faz ou o que ela proporciona é muito crítico na expansão da área, né, dentro do Brasil. Enfim, então hoje nós vamos falar de classes de computadores e paralelismo. O paralelismo é uma das bases da computação moderna. Inclusive para você que é desenvolvedor, quantas vezes você lança uma thread em um núcleo no seu programa? Quando você está desenvolvendo um programa web, por exemplo, um back-end, que seja. Em Python, quantas vezes você usou, né, as bibliotecas do Python para poder fazer aí, múltiplas threads e atribuir a multicore, por exemplo, a múltiplos núcleos. Isso é algo que raramente é usado e é um instrumento poderosíssimo. Porém, esse instrumento depende de um entendimento de como funciona a arquitetura de um computador. E para a gente ir descendo, que é o objetivo desses vídeos que vão ver agora, é a gente pegar, por exemplo, bases de estudo como arquitetura de computadores e aí uma abordagem quantitativa. Esse é um livro aqui que é referência, tá? Para a gente estudar esse tipo de conteúdo. Temos outros livros que abordam de outras formas, alguns de formas mais completas, outras de formas ainda mais científicas. Esse, ele tem uma abordagem média, tá? Ele está no meio termo que você conseguiria entender e é bem tranquilo de pegar para ler, tem uma narrativa por trás, então é bem gostosinho de ler, né? Não é aquele livro maçante, muito pesado. Então, a ideia é usar esse livro para a gente discorrer os assuntos. A gente não vai tirar tudo daqui. Infelizmente, a gente tem que correr a outras fontes, como é o caso desse vídeo. Esse vídeo foi feito usando esse livro, mas também foi feito usando os artigos que foram citados aqui, né? E então, para ganhar aí um corpo maior dentro do conteúdo mesmo e trazer mais informações até do que estão aqui. Porque esse livro, por exemplo, ele é a 5ª edição, já estamos na 6ª edição. Ele já foi reformulado. Embora a base dele é muito sólida para o que a gente tem hoje em dia. Não vamos fugir muito disso, olhando as arquiteturas mais modernas. Inclusive, um dos pontos chaves de ter pegado a 5ª edição e não a 4ª, por exemplo, é que a 5ª edição traz conceitos aí de paralelismo e também o uso de arquiteturas vetoriais, matriciais, GPUs, etc. Então, fica a dica do livro para se ler, para chegar a esse conteúdo aqui e arrebentar depois aí, quando você for fazer uma graduação em engenharia da computação, ou, por exemplo, ciências da computação. Enfim, então, essa aí é a base teórica, principalmente, tá? Esse livro não é barato, então é um livro didático, mas vale muito a pena. Recomendo um livro para você pôr na sua prateleira. Enfim, vamos prosseguir então ao tema que é classes de computadores e paralelismo. Na computação, nós temos 2 tipos básicos de paradigmas, podemos dizer assim, paradigmas, não é bem um paradigma. Enfim, nós temos o Data Level Parallelism, ou seja, nós estamos trabalhando de forma paralela sobre dados a nível de dados, e nós temos o Task Level Parallelism, tá? Que nós estamos trabalhando em nível de tarefas de formas paralelas. Basicamente, nós temos o DLP e o TLP. A abordagem DLP, nós operamos um conjunto de dados, certo? De forma paralela. No TLP, nós operamos sobre tarefas ou processos em paralelo. Isso já deve ter te dado uns insights do que se trata se você tem um conhecimento prévio de arquitetura. Caso você não tenha, a gente vai discorrer um pouco mais em cima desse tema. Esses tipos de paradigmas, eles se dividem em outros 4, que são muito interessantes. O primeiro deles é o paralelismo em nível de instrução. Ou seja, a gente está resumindo aí as técnicas de pipelining e também execução especulativa. Nós temos também o paralelismo em nível de manipulação de conjunto de dados, que se refere ao paralelismo ao se aplicar uma única instrução a um conjunto de dados como instruções vetoriais ou matriciais. Nós temos também o paralelismo em nível de thread, onde a gente tem o paralelismo explorando o nível de dados e tarefas em uma linha de execução que podem interagir entre si.
E nós temos aí o paralelismo em nível de requisição, onde então são tarefas que são especificadas ou pelo programador ou sistema operacional, que no fim das contas também foi programado, e são visíveis em sistemas que trabalham com atendimento de múltiplos consumidores. Vamos pontuar aqui que consumidor é aquele que consome um recurso. Tá? Consumidor na computação é todo aquele que consome um recurso, e não um consumidor de mercado que a gente conhece. Então, o consumidor pode ser um software, por exemplo, ou uma simples função que está consumindo algo. Então, esse consumidor, ele é alguém que, por exemplo, está requisitando uma informação. Então, a gente trabalha isso de forma paralela. A cada requisição, a gente cria um caminho, um fluxo de dados para, digamos, resolver a solicitação daquele consumidor. Tá? Então, esse é o conceito de consumidor aqui. Porém, você vê que não é muito prático. Na verdade, esses nomes são terríveis de você guardar. E é um cara chamado Michael Flynn. Ele criou, então, uma simplificação muito legal desses tipos de paradigmas, digamos assim, de operações de dados ou operações sobre linhas de execução. Por exemplo, de fluxos, né, de dados e de fluxos de instruções. Tá? Então, o que executa é uma instrução. Por isso que a gente, quando fala em fluxos de execução, aquilo geralmente é uma instrução. E a gente vai ver, então, que ele criou uma forma muito fácil de resolver isso. Tá? A gente tem em cima a forma como os dados são acessados, ou como os dados seguem o fluxo, digamos assim. Então, a gente tem um single data stream, tá? Ou seja, um fluxo de dados simples. E nós temos também o Multiple Data Stream, ou seja, um fluxo de dados múltiplos. Tá? E nós temos logo abaixo, para completar a tabela, o Single Instruction Stream, ou seja, um fluxo de instruções único. E nós temos aí o Multiple Instruction Stream, ou seja, um fluxo de instruções múltiplo. E aí, se nós fizermos então o match entre esses dados, nós vamos ter então o Single Instruction Stream, Single Data Stream, que nós abreviamos para a sigla SISD, ou seja, um fluxo de instruções simples e um fluxo de dados simples. Logo do lado, nós temos então o Single Instruction Stream e o Multiple Data Stream, ou seja, SIND, que é o quê? Um fluxo de instruções simples e um fluxo de dados múltiplos, tá? E nós temos, então, o Multiple Instruction Stream, Single Data Stream, que é o MISD, tá? Ou seja, um fluxo múltiplo de instruções e um fluxo simples de dados. Nós temos também o Multiple Instruction Stream, Multiple Data Stream, que é o que chamamos de MIND, ou seja, múltiplas instruções, múltiplos dados, ou seja, um fluxo múltiplo de instruções e um fluxo múltiplo de dados. Bom, para a gente entender melhor, o SISD é tudo aquilo que engloba uniprocessadores, tá? Ou seja, é tudo aquilo que a gente conhece de uniprocessamento, ou seja, um núcleo, tá? Uma instrução que opera sobre um único dado. É aquilo que acontecia nos antigos computadores. Só que a gente vai escalar isso até aí a década de 90 a algo muito potente, levando aí em consideração, por exemplo, instruções especulativas. Então a gente tem que parar para pensar que só porque o fluxo é simples e o dado é simples, não quer dizer que a operação atrás daquilo ali é tão simples assim. Nós temos algumas operações mais complexas que estão enquadradas dentro de SISD. Beleza? O outro cara que nós trabalhamos aqui é o SIND. Esse aqui já veio no canal várias vezes, porque eu gosto bastante. Inclusive, a gente está tratando aqui de AVX, tem vídeo aqui sobre AVX, AVX2 e AVX512. Temos vídeo aqui sobre AMX, temos vídeo aqui sobre GPUs e NPUs. Esses tipos de arquitetura, que geralmente são enquadrados como arquiteturas vetoriais e matriciais, ou simplesmente vetoriais, porque uma matriz é um vetor de vetores. Enfim, já falei isso no vídeo passado. Acontece que a gente tem aí um fluxo único, uma única instrução a operar sobre um volume de dados composto. Tá? Percebam, quando a gente está tratando de um único dado, uma variável,
A gente tem um único espaço na memória destinado a ela. Quando nós trabalhamos com um vetor, nós temos vários pequenos espaços de memórias aninhados para a gente poder trabalhar sobre eles. É por isso que nós chamamos de SIND. Uma única instrução opera, por exemplo, na soma de um vetor com outro, ou de uma matriz por outra, tá? Então eu enquadro aí as instruções, por exemplo, SSE, AVX e ARM-Nil, todas elas trabalhando sobre conjuntos, a gente não chama de conjuntos complexos de dados, mas conjuntos compostos de dados, beleza? Então, esses são os conceitos de SISD e SIND, que trabalham aí com um único fluxo de instrução. Bom, indo para a parte de múltiplas instruções, que é um pouco mais complexo, a gente tem, por exemplo, o MIND, múltiplas instruções e múltiplos dados, tá? Para facilitar. Ou seja, nós estamos operando com múltiplas instruções sobre um conjunto múltiplo de dados. Isso é muito parecido com aquilo que você chama de processo, mas a gente fala aqui principalmente de threads, ou linhas de execução. Nós temos um caminho onde passam várias instruções operando ali por um número indeterminado de dados. Muito comum hoje em dia, e aí a base da computação moderna multicore. Tá? Então, nós conhecemos multicores como MIND, embora eles tenham instruções do tipo SISD e instruções do tipo SIND, mas eles são MIND à medida que trabalham com operações de threads, de linhas de execução. Então, aí nós temos MINDs. O cara que é um pouco mais complexo, porque não existe representante oficial, tá? Apenas especulativos ou idealizados, ou que são trabalhados de formas diferentes na vida real, é o MISD, que é múltiplas instruções, únicos dados. Ou seja, a princípio você pode pensar que são múltiplas instruções trabalhando sobre um determinado sobre um determinado dado. Mas na prática isso seria um SISD, porque seria uma única instrução operando sobre um dado. Perceba, você está mandando várias instruções, mas o processo de execução é uma instrução sobre um dado, tá? O que a gente chega mais próximo disso são instruções do tipo como FMAA. Você multiplica uma matriz por outra e soma com o que a gente tinha antes. O porém é que, na verdade, como vocês perceberam, a única implementação que a gente tem disso é sobre, por exemplo, matrizes e vetores, tá? Porque faz muito sentido, inclusive. Então, a gente operaria aí o que chama até de matriz sistólica, tá? Mas eu não vou a fundo no porquê matriz sistólica, inclusive para tentar simular aí o funcionamento do cérebro humano, de animais, e por aí vai. Enfim, não é o tema para esse vídeo, fica para um próximo. Mas é importante ressaltar aqui que o MISD não tem nenhum processador comercial conhecido que opera com realmente MISD, tá? Então, mesmo aqueles que chegam muito próximos, como o próprio pipeline, que às vezes pode parecer que você está quebrando as instruções, executando sobre um único tipo de dado, ainda assim, na maioria das literaturas, não são enquadrados como MISD, tá? Nem operações como FMAA, por exemplo, que a gente sempre está operando sobre conjuntos de dados. Então, não temos nenhum representante oficial do tipo MISD. Então, é muito interessante, mas, enfim, não há nada científico né, de como poderia ser, de idealizações, como a própria matriz histórica, mas nada implementado. Então, é bem interessante, né? Se você encontrar exemplos, patentes, deixe aí nos comentários, que é bem legal mesmo, tá? Então, vamos falar também agora de um tipo bem interessante, que são alguns relacionados a programas. Nós poderíamos estender aquela tabela que eu mostrei, adicionando mais 2 campos, tá? Programas simples, programas múltiplos. Nós teríamos então Single Program Multiple Data Stream, que é o SPMD, e o Multiple Programs Multiple Data Stream, ou seja, múltiplos programas, múltiplos fluxos de dados. Pergunta, né? Por que a gente não tem Single Data Stream nesse tipo de operação? Por um motivo muito simples. Um programa por si só, ele não existe sem operação sobre múltiplos dados. Não existe, tá? Não tem... O mais simples que você fizer de um programa, ele opera sobre múltiplos dados. Então, para ele rodar, para ele executar, ele já é uma linha de execução. Então, geralmente ele já vai ter ali mais de um dado para ele operar em cima. Então, não tem uma categorização desse tipo, tá? E seria quase impossível múltiplos programas operarem sobre um único dado. Isso aí, até por replicação, seria um negócio inviável, tipo, muito estranho, inclusive. Talvez possível, idealizável, mas
nada que a gente veja por aí ou que seja realmente útil, tá? Mas falando então, do SPMD, que é um programa simples operando sobre múltiplos dados, ele é bem interessante. Ele basicamente fala o quê? Fala que a gente pode ter aí um sistema onde todos os processadores da máquina, que são do tipo MIND, executam apenas um programa e cada processador processa diferentes blocos de dados, tá certo? E no caso do MPMD, nós temos aí que é um sistema onde uma máquina também do tipo MIND, de processador único, executa um programa mestre e outro programa subordinado, que é executado em diferentes nós do tipo MIND. Assim, são diferentes programas tratando de um mesmo conjunto de dados, o que é bem interessante, é bem legal. Faz todo sentido aí, por exemplo, isso aqui lembra muito, por exemplo, o MySQL, por exemplo. Você vai ter lá um banco de dados e vai ter os escravos, né, rodando até em outros nós, talvez, mas ele é ali, digamos, organizado por um outro programa, um outro processo, um outro computador, um outro programa, tá? Mas ele ali tem uma relação de mestre-escravo entre o MySQL e digamos, o MySQL no outro nó, e estão operando sobre o mesmo conjunto de dados, basicamente para garantir redundância e velocidade na obtenção de dados, tá? Mas é bem comum, bem utilizado, e é bem legal a gente abordar esses níveis aí. E como havia dito, é muito legal que a gente pode pegar esses tipos de operações e levar para nível de instruções, tá? Se a gente for olhar, então, existem instruções do tipo sysd, do tipo mind, do tipo sind. MISD eu já falei que não, talvez não exista, né? Mas, enfim, olha que interessante. Se a gente for olhar, então, do tipo sysd, o que a gente tem do tipo sysd? Single Instruction String, Single Data String. A gente tem, por exemplo, ADD, MOV, né, que são instruções em assembly, que ADD-D, né, para mexer com pontos flutuantes. Enfim, essas instruções básicas são do tipo sysd. Se a gente vai para o lado do SIND, nós temos, por exemplo, AVX, SSE e todas as suas versões, AMX, as GPUs, né, algumas NPUs, que também tem as operações em cima de matrizes, né, operações matriciais, e por aí vai. Hoje em dia é muito utilizado, principalmente por causa da inteligência artificial. Se a gente desce um pouquinho aí, nós temos, por exemplo, operações do tipo mind, nós temos o quê? Sei lá, o new thread do Java, por exemplo, e atribuindo a um executor para poder executar num outro núcleo, etc. Por aí vai, depende da linguagem. Enfim, é um conjunto múltiplo de instruções para você fazer isso, não é tão fácil assim, geralmente envolve chamada de sistema. E aí o MISD, sei lá, FMA sobre um único dado, não tem nada, tá? Isso aí especulação, não existe nada comercial existente. Bom, esse foi o vídeo sobre classes de computadores e também fluxos de instruções e também fluxos de dados. Ele é muito importante porque ele ilustra como os computadores funcionam no nível mais abstrato possível, que é o nível do fluxo de dados e de instruções, que é para isso que o primeiro computador foi desenvolvido, para operar sobre os dados através de instruções. É basicamente isso. Então, esses conceitos vieram lá da década de 60, muito atrás. Então, assim, usados até hoje, e é muito legal como funcionam, tá? Então, a gente vê isso em praticamente qualquer processador. Você pega, assim, de um Pentium da vida ao mais moderno processador, todos eles ali têm a sua forma de operar que se encaixa dentro de um desses conceitos, tá? Até warehouses e por aí vai. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dele. É claro, deixe nos comentários o que você achou desse tipo de conteúdo, tá? E, é claro, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber vídeos sempre. Aqui tem vídeo toda sexta-feira, até quando eu consigo. Enfim, então, te espero no próximo vídeo e até a próxima.